E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Preparei para vocês um conjunto de aulas sobre termoquímica. É, E esta primeira aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma introdução ao estudo da termoquímica. Vocês querem aprender um pouquinho mais sobre esse assunto e a relação da química com a energia? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, iniciar aí o conjunto de aulas sobre termoquímica. Antes de eu começar a falar sobre essa parte de termoquímica, é necessário salientar para vocês que a termoquímica, na realidade, ela é uma área que está dentro de uma outra grande área, vamos dizer assim, da química, mais especificamente da fisicoquímica, né? Que se chama termodinâmica. Então, assim, sempre que a gente vai falar em estudar termoquímica, antes a gente precisa entender no que ela está, vamos dizer assim, inclusa, que é dentro dessa grande área da termodinâmica. E o que é a termodinâmica, numa forma geral, ela está preocupada em estudar? A termodinâmica, ela está preocupada em estudar, de uma forma geral, as trocas de energias e as relações que, tipo, a matéria e as transformações têm com a energia. Então, isso é extremamente importante no estudo da química, por isso que é uma área que, vamos dizer assim, ela é uma ferramenta, vamos dizer assim, para várias outras áreas, como áreas como biologia, outras áreas da química mesmo, porque a gente estudar energia na química, ou seja, que é o foco do estudo da termodinâmica, em outras palavras, é a gente estudar, de certa forma, estabilidade ou instabilidade de sistemas, de corpos, de moléculas, de conjunto de moléculas. É a gente estudar também, vamos dizer assim, espontaneidade de processo ou não espontaneidade, ou seja, se um processo vai ocorrer ou não espontaneamente, se ele precisa ser induzido para aquele processo ocorrer ou não. Esse tipo de coisa, tanto relacionado com espontaneidade de processos químicos e físicos, e também relacionado com essa parte de estabilidade e instabilidade de sistemas, a termodinâmica está preocupada em estudar e sempre, vamos dizer assim, esses termos que eu citei têm relação com a energia, de alguma forma. Então, isso é um estudo que é bastante importante para a gente entender tanto a natureza de uma maneira geral, como entender o porquê que os processos ocorrem, se eles vão ocorrer, se eles precisam ser induzidos para ocorrer ou não, entre outras coisas que são relacionadas aí com trocas de energias entre sistemas, né? Mais especificamente dentro da termodinâmica, tem uma área que a gente chama de termoquímica, que está preocupada em estudar o quê? Ela está preocupada em estudar nada mais, nada menos que, como está escrito aqui, ó, estuda as trocas de calor que estão associadas tanto a reações químicas, né? Então, a processos químicos que ocorrem mudança da composição da matéria, né? Que é a definição básica de uma reação química, vamos dizer assim, e também associada a mudanças no estado de agregação da matéria, ou seja, se a matéria está mudando de sólido para líquido, líquido para sólido, sólido para gás, gás para líquido, gás para sólido, independente de qual tipo de mudança que está ocorrendo, de uma forma geral, essas mudanças são associadas também a alguma forma de uma troca de calor entre diferentes sistemas, ou pelo menos um sistema e o redor desse sistema, a vizinhança que a gente chama, né, na química, desse sistema quando ele troca energia com o sistema. Só que sempre que a gente fala que o estudo da troca de calor, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a troca de calor, o que é o calor, né? Porque para a gente falar em troca de calor, a gente precisa entender, primeiramente, o que é o calor, já que esse é o foco do estudo da termoquímica. A gente, de alguma forma, em outras aulas já viu o que é uma reação química, né, relacionado com a mudança de composição da matéria, né, que as substâncias elas reagem lá para, em geral, procurar estabilidade. É, também vi uma parte de mudança do estado da agregação da matéria, nos seus diferentes estados, né? Líquido para sólido, sólido para gás, e assim vai, gás para líquido, e, entre outros. E temos que entender então o que é a gente estudar o calor, né? Que é o foco de estudo da termoquímica também.
Calor nada mais é, pessoal, que é uma forma, vamos dizer assim, de energia. Então, quando a gente está falando isso da troca de calor, em outras palavras, a gente está querendo dizer também uma troca de energia. Mas o calor, por definição, ele é uma troca de energia específica que em geral, é uma energia que ela pode ser, de alguma forma, mensurada quando, por exemplo, se tem dois corpos, sendo um corpo de maior temperatura, outro corpo de menor temperatura, e normalmente, espontaneamente, a energia que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, isso de uma maneira espontânea, é a energia que a gente vai chamar de calor. Então, normalmente, o calor é uma energia que está, de uma forma geral, por definição, associada, pelo menos de uma maneira espontânea, vamos dizer assim, o fato da energia fluir de um corpo de um mais quente para um mais frio. É importante a gente salientar que tem muita gente que confunde calor com temperatura. E E são duas coisas diferentes, então é necessário a gente salientar desde já isso, para que vocês não tenham esse erro aí futuramente, quando vocês estiverem estudando esse tipo de coisa. De uma forma geral, a temperatura é uma propriedade, é uma grandeza física relacionada com o próprio sistema. Então, muitas vezes relacionada com a energia cinética das moléculas, aquele estado de agitação das moléculas que muita gente diz também. Essa propriedade do sistema é relacionada com a temperatura. O calor, diferente da temperatura, ele não é uma propriedade do sistema. Quando a gente pega um sistema lá para estudar e quer estudar as propriedades dele, a temperatura não é uma propriedade desse sistema. Ou seja, não é uma propriedade que está inerente do próprio corpo, como é a temperatura. O calor ela é uma propriedade que ela é uma propriedade que ela se dá nas vizinhanças do sistema. Então, normalmente é uma energia que está em trânsito de um sistema para outro, mas a partir do momento que essa energia entrou no sistema de alguma forma ou saiu do sistema de alguma forma, claro que isso vai influenciar no estado energético, por exemplo, do sistema, de aumentar ou não em energia, mas a partir do momento que essa energia está dentro do sistema, a gente não vai mais chamar de calor. Então, calor é uma energia que flui entre sistemas. Isso, tenho em mente isso. Então, basicamente, a termoquímica ela está preocupada em estudar essa troca dessa energia que flui entre sistemas. Então, quando a gente fala, num sistema acontece uma reação química. Após ocorrer essa reação química, o que ocorre com, com a energia, por exemplo, desse sistema? Ele perde energia para o meio externo? Ele ganha energia do meio externo? Então, essa energia que ele perde para o meio externo ou ganha do meio externo, essa energia que vem, que flui para dentro do sistema, é o que a gente vai chamar de calor. Então, tenham em mente que o calor, então, é um tipo de energia que está relacionada não com o sistema em si, mas com as vizinhanças. Tenham isso em mente. E E normalmente, sempre que a gente vai medir o calor, ele é uma forma de energia. Então a gente pode medir tanto daquela forma de energia que a gente, que vocês provavelmente já viram em algum momento, nem que seja na física. O Joule, por exemplo, que é a unidade do Sistema Internacional de Medida de Energia. O calor pode sim ser medido em Joule, já que ele é uma forma de energia, como outras formas de energia que provavelmente vocês já aprenderam em algum momento, energia potencial, energia cinética, entre outras. Porém, existe uma forma mais específica uma unidade, vamos dizer assim, mais específica de expressar o calor, que é a unidade que a gente chama de caloria. Então, essa unidade de caloria, que muitas vezes a gente representa por cal, né? Nada mais é que uma representação também, uma unidade de medida de energia. Porém, a caloria ela é mais especificamente utilizada quando a gente quer fazer uma medida da energia na forma de calor. Então, não é uma unidade normalmente muito usada para designar outros tipos de energia, como o Joule é, por exemplo, uma unidade mais generalista nesse sentido. Porém, como a caloria é uma unidade de energia, assim como, por exemplo, o Joule é uma unidade de energia,
as duas têm uma certa relação em que é possível converter um tipo de energia em outro. Lembra quando a gente viu lá naquela aula de unidades de medida, para quem viu, que é possível converter quando são unidades relacionadas com a mesma grandeza física, é possível a gente converter essas unidades uma na outra, né? Quando relacionado com a mesma grandeza. Tipo, eu converter grama em quilograma, eu converter Kelvin em graus Celsius, né? Converter litro em metro cúbico. Assim como a energia também é possível converter uma unidade de energia em outra. Então, quando a gente fala em caloria, é possível converter essa unidade de caloria que normalmente é utilizada para designar o calor para Joule, por exemplo, que é a unidade de energia no sistema internacional de medidas, né? Que é a unidade, vamos dizer assim, padrão, utilizada para energia de uma forma mais geral. Então, uma caloria, por exemplo, vale 4,186 joules. Então, tem essa relação. Então, qualquer outra quantidade de calor que se quiser calcular, tem essa relação, que é praticamente, vamos arredondar, 1 para 4. Uma caloria vale 4 joules. Também é muito comum, como muitos processos químicos e físicos são relacionados com grandes quantidades de energia, é comum também se medir essa energia, ao invés de falar só em caloria, se medir em quilocalorias, né? Então, que seria 1 quilocaloria são 1.000 calorias, né? Então, basicamente, também é comum se utilizar, tipo, uma reação química após ocorrer liberou 200 quilocalorias. Então, é comum a gente, assim como também é comum a gente representar em kilojoule, né? Que é a outra forma de energia. Então, basicamente, o que é importante vocês saberem da termoquímica de uma maneira geral? Que é uma parte da química que estuda energia, mais especificamente estuda trocas de calor, que é uma forma de energia que se dá nas vizinhanças de um sistema que está ocorrendo lá algum processo, seja uma reação química ou uma mudança de transformação física. Então, sempre que esse sistema está ocorrendo ou essa transformação física ou uma transformação química, de alguma forma ele pode absorver ou liberar uma energia nessa forma de calor do meio externo. Essa energia que normalmente ele absorve ou libera é a energia que a gente chama de calor, né? Que flui pelas fronteiras do sistema, né? Beleza até aí? Então, conforme eu falei, sempre que a gente fala na termoquímica, a gente pode associar a termoquímica com essa troca de calor, mas associada principalmente a dois processos. O primeiro deles é a mudança do estado de agregação da matéria, mudança do estado físico da matéria, que nada mais é que essa mudança justamente desses processos de fusão, solidificação, vaporização, condensação, né? Que é a mudança de um estado, vamos dizer assim, em que os átomos eles estão num estado de agregação maior, eles estão mais, vamos dizer assim, de uma maneira geral, mais próximos um do outro, interagindo mais fortemente de alguma forma, vamos dizer assim, com uma rigidez maior, que é a característica, por exemplo, do sólido. E conforme ele vai mudando de estado físico, né, do sólido para o líquido para o gás, ele vai cada vez mais tendo mais liberdade, mais graus de liberdade, vai tendo, vamos dizer assim, uma interação entre essas partículas. Essa partícula pode ser átomo, molécula ou íon, depende do tipo de sistema que a gente está trabalhando. Mas vamos falar partícula de uma maneira geral, que essas partículas elas estão interagindo, se elas estão interagindo menos e tendo uma possibilidade de movimentação maior, vamos dizer assim, ela vai mudando do estado de agregação para o estado líquido, que é um estado de agregação em que as moléculas já têm uma certa movimentação maior e mais graus de liberdade para se movimentar, vamos dizer assim, e o estado gasoso, que é um estado que as moléculas estão, vamos dizer assim, as partículas, de uma maneira geral, estão mais livres para movimentação, né? Então, todo esse processo de mudança de estado físico, de uma forma geral, está associado à absorção ou liberação de energia na forma de calor por esse sistema. Sempre que um sistema sai de um estado de maior agregação, que é o estado, por exemplo, sólido, que as partículas estão interagindo mais fortemente, para que ela vá para um estado de agregação, vamos dizer assim, menor,
em que as partículas têm um grau de liberdade maior, se movimenta mais, normalmente o processo que tem que ocorrer para isso ocorrer é um processo de absorção de calor. Então, normalmente, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui da água. A água, na forma de gelo, está no estado sólido. O que tem que ocorrer normalmente para que ela se transforme em líquido, né? Supondo que não tá a gente não está mudando pressão nem nada, pressão constante. Vamos supor que a água vai passar do estado sólido para o líquido. O que ocorre energeticamente falando quando a água passa de um estado para o outro? De uma forma geral, se a água está no estado sólido, na forma de gelo, e ela vai passar para o estado líquido, o que ela precisa fazer para ter essa conversão do sólido para o líquido, o processo de fusão, é absorver calor das vizinhanças. Então, tipo, ela vai ter lá uma interação com o ambiente, né, com o meio externo. Ela vai absorver energia na forma de calor desse meio externo. A partir do momento que ela absorveu essa energia, essa energia vai ser convertida na forma, por exemplo, de energia térmica para as moléculas, por exemplo, que compõem aquele sólido, por exemplo, se for água, as moléculas de água, né? Isso vai fazer com que elas tenham mais energia térmica, mais agitação térmica e faz com que a partir do momento que ela está absorvendo esse calor, ela passe para estados de agregação, é, que ela tenha mais mobilidade, vamos dizer assim, que é o estado líquido e o estado gasoso. Então, sempre que a gente está indo do sólido para o líquido para o gás, nesse caminho, tenho em mente que é um processo sempre de absorção do calor que o sistema precisa ter para que ele mude do sólido para o líquido para o gás. Beleza? E de maneira similar, só que agora no processo contrário, se ela está na forma gasosa, que ela tem um estado de agitação lá maior, e ela vai para o estado líquido ou para o estado sólido, ela vai então nesse caminho do estado gasoso para o estado sólido, sempre vai ocorrer com um processo associado à liberação de calor. Por quê? Porque normalmente essas moléculas que têm uma agitação térmica muito grande, que tem uma energia térmica grande, o que ela vai ter que fazer, de uma forma geral, assim sendo simplista, o que ela vai ter que fazer para que ela possa interagir mais fortemente, ter uma movimentação um pouco menor para conseguir fazer com que ela tenha uma interação mais firme entre as partículas daquele sistema. De uma forma geral, ela tem que perder energia. Ela tem que perder essa agitação térmica que ela tem. E para ela perder, ela vai perder energia para o meio externo. Ou seja, em outras palavras, ela vai liberar calor, vai liberar energia na forma de calor para o meio externo. Então, sempre que ela for de um estado de menor agregação para um estado de maior agregação, por exemplo, indo em caminho para o sólido, sempre vai estar associada a um processo de liberação de energia para o meio externo. Então, o sistema libera energia para o meio externo, a partir do momento que essa energia passa para o meio externo, ela é convertida na forma de calor. Então, ele libera energia na forma de calor. Então, ó, só para que vocês tenham em mente, apesar de eu falar que o calor não é uma energia que é própria do sistema, a partir do momento que o sistema perdeu energia de alguma forma e essa energia fluiu pelas fronteiras do sistema e foi para o meio externo, foi para as vizinhanças, aí uma das formas do sistema mandar essa energia para as vizinhanças é nessa forma de calor, beleza? Então essa é uma das maneiras que a gente pode associar o calor. O calor não, desculpa. Associar o estudo da termoquímica à mudança de estado físico da matéria que vai sempre estar relacionada com absorção ou liberação de calor. Beleza? Além de falar disso, a gente pode dar o exemplo do ciclo da água, por exemplo, né? Que o ciclo da água, por exemplo, a água que está em rios, em oceanos, em lençóis freáticos, de uma maneira geral, o que vai acontecer? Ela vai passar por um processo de evaporação de alguma forma, né? Ou se for de seres vivos, um processo de transpiração de alguma forma, que o que é? É transformar essa água do estado líquido para o estado gasoso. Como que ocorre normalmente esse processo de evaporação? Ele sempre vai ocorrer com a absorção de energia pelas moléculas de água. Essa a absorção de energia na fórmula de calor mesmo. Então, o que vai acontecer?
A água que está no estado líquido, seja em rio, em oceano, ou mesmo em ser vivo, né? Quando ela absorve essa energia, então ela absorve essa energia na forma de calor, essa energia, a partir do momento que ela está dentro, ela de alguma forma está lá nas moléculas de água, ela vai ser convertida em energia térmica, né? Quando ela chega no sistema. Essa conversão do calor que ela recebeu em energia térmica vai fazer com que essas moléculas em algum momento evaporem. E esse processo de evaporação é justamente associado sempre a essa absorção de energia pelas moléculas de água, no ciclo da água, né? Só que o processo contrário também ocorre, porque é um ciclo, né? Então a água ela vai evaporar, mas ela também vai condensar para voltar a ser líquido de alguma forma, né? Então, como que é essa forma de condensação? Normalmente com o processo de formação das nuvens, ou mesmo da chuva. Então, isso nada mais é que um processo de condensação da água do estado vapor para o estado líquido. E normalmente esse processo de condensação sempre vai estar associado a um processo de liberação de energia. Então, para ela condensar, ela precisa liberar energia para o meio externo. A partir do momento que ela liberou essa energia na forma de calor, ela vai condensar do estado gasoso para o estado líquido. Então, tenha em mente, nesse ciclo da água, todos os processos de evaporação, ela absorve energia para evaporar. No processo de condensação, essa energia que foi absorvida, ela vai ser liberada novamente para a água voltar ao seu estado líquido e novamente ir para os oceanos, rios e assim vai, certo? Então, basicamente, o ciclo da água está relacionado com também esse ciclo energético de absorção e liberação de energia na forma de calor. Outra coisa que a gente pode relacionar com a termoquímica, além da mudança do estado físico da matéria, é relacionar ela também com as reações químicas que ocorrem. Então, de uma forma geral, grande parte das reações químicas que acontecem na natureza, ou seja, quando as substâncias de alguma forma mudam de uma composição química para outra, normalmente essa mudança, em geral, está associada a um processo de liberação ou de absorção de energia na forma de calor, para que esse processo ocorra. Ou, tipo, a partir do momento que esse processo ocorreu, o processo global da reação, é, essa reação ou ela pode liberar energia ou ela pode absorver energia. E existem diversas reações na natureza que liberam energia a partir do momento que ocorrem, como também existem reações na natureza que precisam absorver energia de alguma forma para ocorrer. É, e depois a gente vai estudar um pouquinho mais sobre cada uma dessas classes de reações, porém, falando de uma maneira geral, por exemplo, essas reações de combustão. Então, quando, por exemplo, uma combustão de matéria orgânica, por exemplo, combustão de moléculas que envolve o átomo de carbono, quando ela entra em contato com o gás oxigênio, o que vai acontecer normalmente? Vai ocorrer uma reação de combustão que vai formar gás carbônico e água, que é uma típica reação de combustão, né? Matéria orgânica reagindo com gás oxigênio, produzindo gás carbônico mais água. Essa típica reação de combustão, praticamente todas as reações de combustão, para não dizer todas, têm uma característica de ser uma reação que libera calor quando ela ocorre. Por isso que essas reações elas podem ser usadas de uma maneira destrutiva de quando essa liberação de calor é muito intensa e muito rápida e também libera grandes quantidades de energia, são utilizados muitas vezes aí em bombas, em reações, por exemplo, que envolve a presença como de combustão, né, que envolve a formação de fogo, como, como por exemplo, utilização aí de reações de combustão para combustível, para fazer automóvel se mover, e coisas do tipo. Então são tudo reações que, de uma maneira geral, ela libera energia quando essa reação ocorre. Então, é essa liberação de energia que normalmente essa energia é utilizada para alguma forma, seja ela de maneira destrutiva ou de maneira a se utilizar no dia a dia, como por exemplo, para fazer um carro se mover. Então, nada mais é que reações que a partir do momento que elas ocorrem, liberam energia.
Então, esse é um tipo de reação que a termoquímica estuda. Um outro tipo são as reações que, para ocorrer, absorvem energia. Podemos dar diversos exemplos também. Coloquei um exemplo aqui, por exemplo, a própria fotossíntese que as plantas fazem, né? A fotossíntese ela tem que absorver energia normalmente da luz solar, né? Então a luz solar incide ali na planta, né? E a planta tem uma característica que ela absorve essa energia da luz solar, né? E a partir do momento que ela absorveu, ela consegue fazer o processo de fotossíntese, que depois todos sabem que produz o alimento para a própria planta, né? E além disso, também produz gás oxigênio para o meio externo. Então, basicamente, são os dois principais tipos de processos relacionados com as reações químicas que podem ocorrer, que é foco do estudo da termoquímica. Os processos que reações podem absorver energia na forma de calor, ou as reações podem liberar energia na forma de calor. E dependendo de se ela absorve ou libera, podem ter inclusive diferentes tipos de aplicações para essas reações. Beleza? Essa aula, de uma maneira geral, quis dar um aspecto mais geral do estudo da termoquímica, dar uma introdução ao estudo dessa área tão importante aí para a química, que relaciona a química com a energia, com as trocas de calor. E nas próximas aulas eu vou focar um pouco mais em alguns outros assuntos dentro desse foco. Espero que vocês tenham aprendido e espero vocês então nas próximas aulas. Bons estudos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.